O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 125. Indra cede. Demônio libertado, torna-se álcool, jogo, mulheres. Lomasa disse, quando o deus que tinha realizado 100 sacrifícios Indra viu o demônio Mada de aparência terrível indo em direção a ele com a boca aberta, sua intenção sendo devorá-lo, e parecido com o próprio deus da morte, enquanto seus próprios braços permaneciam paralisados, ele por medo repetidamente lambeu os cantos de sua boca. Então o Senhor dos Celestiais, atormentado pelo pavor, falou a Shyavana dizendo, ó filho de Brigu, ó Brahmane, em verdade eu te digo como a própria verdade, que deste dia em diante os dois Asvins terão direito ao suco Soma. Tem piedade de mim. A minha promessa nunca pode ser falsa. Que essa seja a regra. E eu sei, ó santo da casta sacerdotal, que o teu trabalho nunca pode falhar. Estes dois Asvins terão direito a beber o suco Soma, já que tu lhes deste direito ao mesmo. E, ó filho de Brigu, eu fiz isso só para espalhar a fama dos teus poderes, e o meu objetivo era te dar uma razão para demonstrar os teus poderes. Meu outro objetivo foi que o renome do pai desta Sukanya aqui pudesse se espalhar em todos os lugares. Portanto tem piedade de mim, que seja como tu desejas. Sendo assim abordado por Indra, a ira de Shyavana de alma poderosa foi rapidamente apaziguada, e ele libertou o demolidor de cidades hostis Indra. E o santo poderoso, ó rei, repartiu Mada literalmente intoxicação, e pôs seus pedaços em bebidas, em mulheres, em jogo, e em esportes de campo, aquele mesmo Mada que tinha sido criado repetidamente antes. Tendo assim abatido o demônio Mada e gratificado Indra com uma quantidade de Soma e ajudado o rei Saryati a cultuar todos os deuses junto com os dois Asvins e também a espalhar sua fama por poder por todos os mundos, o melhor daqueles dotados de fala passou seus dias alegremente na floresta, na companhia de Sukanya, sua esposa afetuosa. Este é seu lago, brilhante, ó rei, e que ressoa com a voz de aves. Aqui tu deves, junto com teus irmãos, oferecer libações de água aos teus antepassados e aos deuses. E, ó soberano da terra, ó descendente da linhagem de Bharata, tendo visitado este Sikataksha também, tu deves ir para a floresta Sendava, e ver vários pequenos rios artificiais. E, ó grande rei, ó filho da linhagem de Bharata, tu deves tocar a água de todos os lagos sagrados e, por recitares os hinos ao deus Tanu Shiva, terás sucesso em todos os empreendimentos. Pois esta é a junção, ó mais louvável dos homens, das duas eras do mundo, isto é, Dvapara e Treta. Esta é uma época, ó filho de Kunti, capaz de destruir todos os pecados de uma pessoa. Faze abluções aqui, pois o local é capaz de remover todos os pecados de um indivíduo. Lá é a colina ártica, uma residência para homens de mentes cultas. Frutas de todas as estações crescem aqui em todas as épocas e os rios correm eternamente. Este é um lugar excelente digno dos celestiais. E lá estão os montes de pedras sagrados, de formas diversas, erguidos pelos celestiais. Ó Yudhishthira, este é o local de banho pertencente à lua. E os santos estão em comitiva aqui em toda parte, eles são os habitantes da floresta, e os Valaklias, e os Pavakas, que subsistem de ar somente. Estes são 3 picos e 3 fontes. Tu podes caminhar ao redor deles todos, um a um, então tu podes banhar-te à vontade. Santano, ó rei, e Sunaka, os soberanos de homens, e Nara e Narayana, alcançaram regiões eternas a partir deste lugar. Aqui os deuses constantemente se deitam, como também os antepassados, junto com os santos poderosos. Nesta colina ártica todos eles praticaram austeridades. Sacrifica a eles, ó Yudhishthira. Aqui eles, e também os santos, comeram arroz cozido em leite, ó o protetor de homens. E aqui é o Yamuna de nascente inesgotável. Krishna aqui se dedicou a uma vida de penitências, ó filho de Pandu.
Ó tu que arrastas os corpos mortos de teus inimigos, os irmãos gêmeos, Bhimazena e Krishna, e todos nós te acompanharemos a este local. Ó Senhor de homens, esta é a fonte sagrada que pertence a Indra. Aqui o Deus criativo e dispensador e Varuna também se elevaram, e aqui também eles moraram, ó Rei, praticando paciência, e possuidores da maior fé. Esta colina excelente e auspiciosa é adequada para pessoas de uma disposição bondosa e sincera. Este é o célebre Yamuna, ó Rei, frequentado por hostes de santos poderosos, a cena de diversos ritos religiosos, sagrado, e destrutivo do medo do pecado. Aqui o próprio Mandata, de arco poderoso, realizou ritos sacrificais para os deuses, e assim fez Somarca, ó filho de Kunti, que era o filho de Saadeva, e o mais excelente fazedor de doações. Capítulo 126. Nascimento de Mandata do lado de seu pai, depois de beber água sacrificial. Yudhishthira disse, ó grande Brahmane, como nasceu aquele tigre entre reis, Mandata, filho de Ivanasva, ele mesmo que era o melhor dos monarcas, e célebre nos 3 mundos. E como ele de esplendor incomensurável alcançou o verdadeiro ápice do poder real, já que todos os 3 mundos estavam igualmente sob o seu domínio, como eles estão sob o de Vishnu de alma poderosa. Eu quero saber tudo isso em relação à vida e realizações desse monarca inteligente. Eu gostaria também de ouvir como se originou o nome Mandata, pertencente a ele que rivalizava em brilho o próprio Indra, e também como nasceu ele de força inigualável, pois tu és hábil na arte de narrar acontecimentos. Lomasa disse, ouve com atenção, ó Rei, como o nome Mandata pertencente àquele monarca de alma poderosa veio a ser famoso em todos os mundos. Ivanasva, o soberano da terra, surgiu da linhagem de Ikshvaku. Aquele protetor da terra realizou muitos ritos sacrificais notáveis por presentes magníficos. E o mais excelente de todos os homens virtuosos realizou 1000 vezes a cerimônia de sacrificar um cavalo. E ele também realizou outros sacrifícios da categoria mais elevada, nos quais ele fez doações abundantes. Mas aquele rei santo não tinha filhos. E ele de alma poderosa e votos rígidos, transferiu para seus ministros os deveres do Estado e tornou-se um residente constante das florestas. E ele de alma culta devotou-se às buscas ordenadas nos escritos sagrados. E uma vez aquele protetor de homens, ó Rei, fez um jejum. E ele estava sofrendo as angústias da fome e sua alma interna parecia queimada pela sede. E nessa condição ele entrou no eremitério de Brigu. Naquela mesma noite, ó Rei dos Reis, o grande santo que era o deleite da linhagem de Brigu oficiou em uma cerimônia religiosa, com o objetivo que um filho nascesse para Saldyumni. Ó Rei dos Reis, no local permaneceu um jarro grande cheio de água, consagrado pela recitação de hinos sagrados, e que tinha sido previamente depositado lá. E a água foi dotada da virtude que a esposa de Saldyumni, por beber a mesma, daria à luz um filho semelhante a um deus. Aqueles santos poderosos depositaram o jarro no altar e foram dormir, fatigados por terem se mantido de pé à noite. E quando Saldyumni passou por ele, seu palato estava seco, e ele estava sofrendo imensamente de sede. E o rei precisava muito de água para beber. E ele entrou naquele eremitério e pediu por bebida. E fatigado ele rogou com voz débil, procedente de uma garganta ressecada, que parecia a declaração fraca e inarticulada de uma ave. E sua voz não chegou aos ouvidos de ninguém. Então o rei viu aquele jarro cheio de água. E ele correu rapidamente em direção a ele, e tendo bebido a água, baixou o jarro. E como a água estava fresca, e como o rei vinha sofrendo imensamente de sede, a quantidade de água aliviou um monarca inteligente e saciou sua sede. Então aqueles santos, junto com aquele de riqueza ascética, despertaram do sono, e todos observaram que a água do jarro tinha sumido. Então eles se reuniram e começaram a perguntar quem poderia ter feito aquilo.
Então Ilvanasva sinceramente admitiu que aquela foi sua ação. Então o venerável filho de Brigu falou a ele, dizendo, isso não foi apropriado. Aquela água tinha uma virtude oculta infundida dentro dela, e foi colocada aí com o objetivo que um filho nascesse para ti. Tendo realizado austeridades severas, eu introduzi a virtude das minhas ações religiosas naquela água, para que um filho nascesse para ti. Ó Rei Santo de bravura e força física poderosa, teria nascido para ti um filho de força e coragem excelentes, e fortalecido por austeridades, e que teria enviado por sua valentia até Indra para a residência do Deus da Morte. Foi dessa maneira, ó Rei, que aquela água foi preparada por mim. Por beber daquela água, ó Rei, tu fizeste o que não era certo em absoluto. Mas é impossível agora desfazer o acidente que aconteceu. Certamente o que tu fizeste deve ter sido decreto do destino. Já que tu, ó grande rei, estando sedento bebeste a água preparada com hinos sagrados, e cheia da virtude dos meus trabalhos religiosos, tu deves produzir do teu próprio corpo um filho do caráter descrito acima. Para esse fim nós realizaremos um sacrifício para ti, de efeito extraordinário para que, corajoso como és, tu possas gerar um filho igual a Indra. Nem tu sentirás nenhum incômodo por conta das dores do parto. Então quando 100 anos tinham decorrido, um filho brilhante como o sol perfurou o lado esquerdo do rei dotado de alma poderosa e saiu. E o filho era possuidor de força imensa. Nem Ilvanasva morreu, o que em si era notável. Então Indra de grande força foi fazer uma visita a ele. E as divindades perguntaram ao grande Indra, o que é para ser sugado por este menino? Então Indra introduziu seu próprio indicador na boca dele. E quando o manejador do raio disse, ele me sugará, os habitantes do céu junto com Indra batizaram um menino de Mandata, literalmente, a mim ele sugará. Então o menino, tendo provado o indicador estendido por Indra, tornou-se possuidor de força considerável, e ele cresceu 13 cúbitos, ó rei. E, ó grande rei, o saber sagrado inteiro junto com a ciência sagrada de armas foi adquirido por aquele menino imperioso, que obteve todo aquele conhecimento pelo poder do seu pensamento, simples e sem ajuda. E simultaneamente o arco famoso sob o nome de Ajagarva e várias flechas feitas de chifres, junto com uma cota de malha impenetrável, chegaram à sua posse no mesmo dia, ó filho da linhagem de Bharata. Ele foi colocado no trono pelo próprio Indra e conquistou os 3 mundos de uma maneira justa, como Vishnu fez por seus 3 passos largos. E a roda do carro daquele rei poderoso era irresistível em seu progresso por todo o mundo. E as pedras preciosas, por iniciativa própria, chegavam à posse daquele rei santo. Este é o trecho de terra, ó o Senhor da terra, que pertenceu a ele. Ele é cheio de riquezas. Ele realizou vários ritos sacrificais de vários tipos, nos quais gratificações abundantes foram pagas aos sacerdotes. Ó rei, ele de força poderosa e esplendor imensurável ergueu estacas sagradas, e realizou atos pios esplêndidos, e alcançou a posição de sentar-se ao lado de Indra. Aquele rei sagaz de piedade inabalável emitiu seu decreto, e simplesmente por sua virtude conquistou a terra, junto com o oceano, aquela fonte de pedras preciosas, e todas as cidades da terra. Ó grande rei, os terrenos sacrificais preparados por ele eram encontrados em toda a terra por toda parte, não em um único local, mas era marcada com os mesmos. Ó grande rei, o monarca poderoso, é citado como tendo dado aos Brahmanes 10.000 padmas de vacas. Quando houve uma seca, a qual continuou por 12 anos consecutivos, o rei poderoso fez cair chuva, para o crescimento das colheitas, não dando atenção a Indra, o manejador do raio, que permaneceu fitando-o. O soberano poderoso do país Gandhara, nascido na dinastia lunar de reis, que era terrível como uma nuvem rebombante, foi morto por ele, que o feriu muito com suas flechas.
Ó rei, ele de alma culta protegeu as 4 classes de pessoas, e por ele de força imensa os mundos foram protegidos do mal, em virtude de sua vida austera e justa. Este é o local onde ele, brilhante como o sol, sacrificou para o Deus. Olha, aqui está ele, no meio do campo dos curos, situado na área mais sagrada de todas. Ó o preceptor da terra, requisitado por ti, eu assim narrei para ti a grande vida de Mandata, e também o modo no qual ele nasceu, o qual foi o nascimento de um tipo extraordinário. Vaisampayana disse, ó o descendente da linhagem de Bharata, o filho de Kunti, assim abordado pelo santo poderoso Lomasa, imediatamente fez novas perguntas a ele, com relação a Somaka. Capítulo 127. O rei Somaka tem um filho, Jantu. Yudhishthira disse, ó o melhor dos oradores, qual era a extensão do poder e força possuídos pelo rei Somaka? Eu quero ouvir um relato exato dos seus atos e do seu poder. Lomasa disse, ó Yudhishthira, havia um rei virtuoso de nome Somaka. Ele tinha 100 esposas, ó rei, todas apropriadamente equiparadas ao seu marido. Ele tomou grande cuidado, mas não pôde conseguir obter um único filho de nenhuma delas, e muito tempo se passou durante o qual ele continuou um homem sem filhos. Uma vez, quando ele tinha ficado velho, e estava tentando ter um filho por todos os meios, um filho nasceu para ele, de nome Jantu, daquela centena de mulheres. E, ó os soberanos de homens, todas as mães costumavam sentar circundando seu filho e cada uma dando a ele tais objetos que pudessem contribuir para o seu divertimento e satisfação. E aconteceu que um dia uma formiga picou o menino no quadril. E o menino gritou ruidosamente por causa da dor causada pela picada. E em seguida as mães ficaram muito aflitas, ao verem como a criança tinha sido picada pela formiga. E elas ficaram em volta dele e deram gritos. Dessa maneira lá elevou-se um barulho tumultuado. E aqueles gritos de dor de repente alcançaram os ouvidos do soberano da terra, quando ele estava sentado no meio de seus ministros, com o sacerdote da família ao seu lado. Então o rei mandou buscar informações quanto ao que estava acontecendo. E o porteiro real explicou para ele exatamente qual era o caso em relação ao seu filho. E Somaka levantou-se junto com seus ministros e correu em direção aos aposentos femininos. E ao chegar lá, ó o subjugador de inimigos, ele acalmou seu filho. E tendo feito isso e saindo dos aposentos das mulheres, o rei sentou-se com o sacerdote de sua família, e ministros. Somaka então falou assim, que vergonha ter só um único filho. Eu preferiria ser um homem sem filhos. Ao ver quão constantemente sujeitos à doença são todos os seres organizados, ter um único filho é somente um incômodo. Ó Brahmane, ó meu senhor, com o propósito de ter muitos filhos nascidos para mim eu me casei com essas 100 esposas, depois de exame, e depois que eu tinha me convencido de que elas seriam adequadas para mim. Mas elas não têm nenhum descendente. Tendo tentado de todas as maneiras, e aplicado grandes esforços, elas deram à luz apenas este único filho, Jantu. Que aflição pode ser maior do que esta? Ó o mais excelente da casta 2 vezes nascida, eu envelheci e assim também as minhas esposas. E até agora este filho único é como o ar de suas narinas, e assim ele é para mim também. Mas existe alguma cerimônia por cuja celebração alguém pode obter 100 filhos? E se houver, dize-me se ela é grande ou pequena, e se é fácil ou difícil de realizar. O sacerdote da família disse, há uma cerimônia em virtude da qual um homem pode obter uma centena de filhos. Se tu és capaz de realizá-la, ó Somaka, então eu explicarei para ti. Somaka disse, seja uma ação boa ou má, a cerimônia pela qual 100 filhos possam nascer pode ser considerada por ti como já realizada. Ó abençoado, explica para mim. O sacerdote da família então disse, ó rei, deixa-me colocar em andamento um sacrifício e tu deves sacrificar teu filho junto nele.
Então em data não distante 100 de filhos belos nascerá para ti. Quando a gordura de Jantu for colocada no fogo como uma oferenda aos deuses, as mães cheirarão aquela fumaça e produzirão vários filhos corajosos e fortes. E Jantu também nascerá mais uma vez como um filho autogerado de ti naquela mesma mãe, e em suas costas aparecerá uma marca dourada.